Olá, a reforma da Previdência, apresentada como crucial para a sobrevivência das finanças públicas, ressurge como principal meta do novo governo. A discussão em torno da reforma envolve todas as camadas sociais. Para mensurar essa discussão, o Instituto de Pesquisa Ideia Big Data criou o Previdenciômetro. Em nossa conversa de hoje, o vice-presidente de digital do Instituto, Moriael Paiva, nos apresenta as funções desse instrumento que promete monitorar redes sociais, pesquisas de opinião pública e as crenças dos congressistas para avaliar a viabilidade da aprovação da reforma. Vamos começar exatamente por isso. O que seria este instrumento previdenciômetro e como é que ele surge? Qual é a ideia? Sim. Primeiro, muito obrigado pelo convite e é um prazer falar com vocês. O previdenciômetro, nós acreditamos no IDEA, a importância de várias leituras de pesquisa para a gente medir a opinião pública, né? Tanto as pesquisas tradicionais, que todos conhecem, as pesquisas de redes sociais, no momento que nós vivemos aí tantas conversas nas redes sociais, e outras leituras também, para a gente medir alguns assuntos. Então, a ideia do previdenciômetro foi justamente ouvir 4 fontes de pesquisas principais, né? Uma pesquisa mais tradicional, uma pesquisa de redes sociais, os elementos que estão se falados nas redes sociais, para se cruzar também com algumas conversas diretas com parlamentares e gente do mercado, até se criar um índice para determinar a probabilidade de 0 a 100 da reforma ser aprovada. Agora, as redes sociais, elas hoje sofrem com uma certa descrença, né? E um dos pressupostos das pesquisas é a sua credibilidade e a sua qualidade, né? Sim. Quer dizer, como tirar das redes sociais esse sumo que não contamine a pesquisa? Sim, eu acho que são 2 coisas muito importantes. As redes sociais, desde sempre, elas são cercadas de muito mais ruído do que informação real, né? Você tem, em alguma medida, uma briga, principalmente no momento que nós vivenciamos aí na última campanha eleitoral, uma briga de torcidas, né? De um lado ao outro. Quer dizer, como você encontrar no meio disso o que é verdade, o que é mentira, numa sociedade hoje que se pauta muito por essas informações que circulam numa velocidade impressionante. Então, eu acho que hoje temos, sim, elementos já para poder separar um pouquinho o que procede, o que é um pensamento de uma massa de pessoas realmente que não são influenciadas por uma questão ideológica ou por estar de um lado A ou lado B, para poder fazer uma leitura. E é por isso mesmo que eu acho que é muito importante o cruzamento desta leitura, que é um termômetro de velocidade e de muita informação, com outros mecanismos de opinião pública. Então, acho que não dá para simplesmente confiar numa leitura simplesmente das redes sociais para se pautar um assunto, principalmente tão importante como a reforma da Previdência. A questão das pesquisas tradicionais, né, que também está sendo privilegiada nesse estudo, ela é um espelho de uma situação e de um momento que muda frequentemente, né? Quer dizer, vocês também estão mensurando essas mudanças. Sim. Eu acho que são 3 aspectos muito importantes assim, que precisamos colocar sobre a questão, especialmente da reforma da Previdência agora. Esse instrumento de pressão, nunca vimos esse modelo onde realmente a opinião pública, pelas redes sociais, especialmente, faz uma pressão real no Congresso e na classe política, né? Então, nós vimos aí na última eleição aqui para a própria presidência do Senado, alguns senadores se colocando, vamos ouvir as redes sociais, né? Sabíamos da importância das redes sociais nos últimos, 3, 4 pleitos eleitorais, mas dessa vez se tornou um elemento de muito mais força, né? Então, isso nunca vimos isso antes. Então, esse é um ponto muito importante e serve como um termômetro. Em segundo ponto, a desinformação sobre os assuntos, né? Quando nós falamos da reforma da Previdência, hoje a maior parte das pessoas não sabe do que se trata, né? Quando nós perguntamos, inclusive, o que as pessoas sabem da reforma da Previdência, 34% não sabem. Desculpa, apenas 34% dizem que sabem alguma coisa da reforma da Previdência. Quando se coloca para elas que é uma possibilidade de diminuição de privilégios, principalmente da classe política ou de servidores públicos, esse número sobe de aprovação. Quer dizer, eu gostaria realmente que tivesse uma reforma da Previdência, porque isso tem a ver com a quebra de privilégios e com uma garantia aí de mais dinheiro, no caso, para o todo, né?
E aí, em terceira medida, nós vivemos um momento ainda de um capital político muito importante do próprio governo, né? Quer dizer, isso está muito colocado também nas redes sociais. Nós temos um presidente que se coloca nas redes sociais, as pessoas acompanham pelas redes sociais, por mais que às vezes nas redes sociais circule também um material da mídia chamada tradicional, né? Nós temos também ali um conteúdo circulando, mas num mecanismo diferente, né? Onde se tem um controle menor, né? Quer dizer, toda a informação real que saiu de uma fonte confiável está circulando nas redes, ao mesmo tempo que também as informações que a gente que não tem tanta credibilidade. Então, hoje, se formos elencar 3 pontos principais do que está acontecendo em torno da reforma da Previdência, esses seriam os pontos muito importantes que tem mostrado nas nossas pesquisas. Agora, essas pesquisas, mostram que essa desinformação em torno, esse desconhecimento em torno da reforma é uma coisa preocupante, porque 70%, Sim. mais de 70%, ou quase 70%, como fazer com que essas pessoas tomem conhecimento e se posicionem frente a... Porque vai atingir a todos. Sim. Né? Nós acreditamos que a aprovação da reforma, ela passa principalmente por uma campanha de comunicação que realmente esclareça esses pontos. Quando nós encontramos nessa pesquisa um dado que mostra sobre a questão dos privilégios, quando você informa isso, mostra uma chave de comunicação que pode fazer com que a reforma tenha um maior sucesso do que você tentar entrar em assuntos que as pessoas realmente não têm tanto conhecimento. Quer dizer, quando eu falo de quebra de privilégios, essa aprovação dá um salto tão grande, quer dizer, isso mostra uma chave de uma forma do governo se comunicar. E a importância da segmentação dessa comunicação, né? Você tem públicos muito diversos envolvidos na questão da reforma. Estamos falando de servidores públicos, nós estamos falando de movimentos, nós estamos falando de classes organizadas, inclusive grupos organizados que têm um poder de mobilização nas redes sociais muito grande, talvez tão grande quanto o próprio governo pode fazer, né? Então, quando nós colocamos todas as possibilidades de comunicação, usando redes ou mesmo meios tradicionais, mostra que a comunicação vai ser fundamental nesse primeiro momento, tanto da chegada aqui no Congresso, quanto do trâmite que isso vai ter, para que essa reforma seja aprovada ou não. O ex-ministro da Previdência Social, o Garibaldi Alves, ele dizia que a Previdência o problema da Previdência era bem maior do que o que se estava posto, né? Porque você tem a liberação de recursos para outras ações do governo, você tem a própria sonegação, que acabam minando os cofres da Previdência, e me parece que isso não está sendo privilegiado na reforma, né? Como é que as pesquisas estão vendo isso, essas questões? Olha, eu acho que tem um ponto importante, que eu acho que os pontos de dúvida e os pontos de comunicação e de necessidade de informação estão um pouco anteriores a isso, né? As pessoas hoje querem saber, basicamente, mas com quantos anos vou me aposentar? Vou me aposentar ou não, né? Quer dizer, o que muda na minha vida, principalmente quem já está aí num determinado caminho. Eu acho que as questões são muito mais elementares e por isso a necessidade de uma comunicação mais ampla e que privilegie e consiga falar com todos esses públicos. Acho que as pessoas hoje têm muitas dúvidas e nós vimos isso na tentativa de aprovação no final de 2017, ainda no governo Temer, as pessoas, existia uma desinformação muito grande, né? A comunicação do governo, acho que falhou também no aspecto de dizer do que se tratava e tratar todos os públicos da forma que deveria para comunicar melhor. Então, acho que as questões são muito elementares ainda, as pessoas têm dúvidas muito básicas, né? Quer dizer, mas eu vou me aposentar ou não, né? Com quantos anos vou, se vou, né? Então, acho que passa ainda por elementos menores de compreensão da massa que realmente pode fazer uma pressão maior pela aprovação e ser decisivo no caso, né? A Previdência ela terminou absorvendo algumas camadas da sociedade que, de certa forma, não foram ou não se prepararam para uma aposentadoria por uma questão ou outra, questão fundamentalmente social, como era o caso dos trabalhadores rurais, que só de um determinado momento foram incorporados à Previdência Social. Essa parcela da população, ela de certa forma, ela está sendo ouvida nessas pesquisas,
como é que está sendo o posicionamento dessas pessoas? Nas nossas leituras, nós falamos com alguns grupos, né, alguns grupos organizados. Não fizemos ainda um estudo tão detalhado, mas hoje nós sabemos principalmente da necessidade, e por outros tipos de cruzamentos de informações que fazemos também, da necessidade de se falar com cada um desses nichos de uma forma diferenciada, né? Não dá para... Nós temos uma pesquisa em campo agora, que deve ficar pronta nas próximas semanas. Nessa nós já aprofundamos um pouquinho mais a leitura, até porque o assunto está mais circulando, mas fundamentalmente é muito importante essa leitura de cada um desses grupos, né? Hoje, se temos uma grande vantagem por essa comunicação digital e pelas redes sociais, é a possibilidade de chegar nesses grupos, né? De não precisar realmente de uma comunicação de massa para falar com todo mundo da mesma forma. Quer dizer, temos hoje essa possibilidade pelas redes. Então, mais uma vez, reforço, a questão da comunicação e da segmentação dessa comunicação vai ser decisiva para se conseguir falar com o produtor rural ou com um ou outro grupo específico que tem um interesse, e cada um tem o seu interesse na questão da reforma, né? Até porque o Congresso ele é um reflexo de todos esses interesses. Exatamente. É um caleidoscópio, né? Se puder usar uma metáfora, dessas inquietações sociais todas, né? Sim. Como é que a reforma da Previdência está repercutindo hoje entre os congressistas? Eu acho que uma medida que nós estamos tentando colocar, e o previdenciômetro é o reflexo disso, é justamente cruzar essa leitura que a gente faz das redes sociais com o comportamento dos congressistas nas suas redes sociais. Quer dizer, um congressista que representa hoje um determinado grupo, né, foi eleito utilizando essa plataforma por uma razão eleitoral, agora vai ter que defender os interesses dentro desse mesmo grupo, né? Como vai ser esse comportamento? Ainda não sabemos. Eu acho que o que nós vamos aprender nesses próximos, talvez no próximo mês, mais 2 meses aí, e vamos fazer esse acompanhamento, é justamente como vão se comportar, se vão se comportar da mesma forma, o uso dessas redes sociais, como eles estão tendo como temperatura, como um instrumento de relacionamento com esses nichos, né? Porque, a bem da verdade, muito do uso das redes sociais ainda está muito pautado pela comunicação de propaganda, né? Com uma comunicação de uma via com esses grupos, e não realmente estão prontos para ouvir ainda. Então, você imagina, numa situação dessa, quem usa as redes sociais para fazer um determinado debate ou em questões que se tem clareza que está se jogando com a torcida, depois agora ter que se pautar por essa comunicação no momento que ofende ou vai contra um interesse específico de um grupo. Então, acho que vai ser importante observar, porque nunca vimos isso, né? Isso é a primeira vez que nós temos realmente uma influência real e temos acompanhado isso nas redes sociais. E as redes sociais, elas refletem também, eu não digo preconceito, mas pelo menos determinados estereótipos que se faz, sobretudo em cima da classe política. Então, as postagens dos políticos, eles recebem mais críticas do que propriamente elogios ou pelo menos sugestões sobre a atuação deles, né? Como é que essas pesquisas estão vendo essa questão? Nós fizemos uma pesquisa recente sobre como que as pessoas enxergam o novo Congresso Nacional, né? E nós temos ainda também um número bastante significativo de pessoas que não acreditam que há uma grande mudança, né? 31% das pessoas dizem que pode haver alguma mudança, a ponto que quase 30% diz que não vai haver mudança nenhuma, né? As pessoas não acreditam realmente que essa mudança aconteça de forma tão rápida. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos uma aprovação muito alta do próprio presidente, né, que ainda vem com o capital político da eleição. Então, talvez nós estejamos num momento mais propício para a tentativa de uma aprovação da reforma da Previdência, por conta desse capital que o próprio presidente ainda tem, né, que pode significar aí uma facilidade de conversa com a sociedade, né? Quando nós vimos em 2017 a tentativa do governo Temer de aprovação, ele tinha uma alta desaprovação, né? Talvez nunca vista na história. Então, o momento é muito diferente do ponto de vista de opinião pública em relação ao governo, né? E eu acho que isso reflete um pouco no Congresso também, quer dizer, como os congressistas vão se comportar de mãos dadas com o governo na tentativa de aprovação. Acho que todo esse movimento de opinião pública e de pressão em cima dos parlamentares, ele é sadio,
até o ponto onde se consegue separar realmente o que é informação relevante do que é simplesmente agressão ou alguma coisa que não tem nenhuma capacidade de construção no diálogo e nessa discussão tão importante que é da reforma, por exemplo. Agora, é ainda uma questão muito crucial, muito difícil, né? Pelo envolvimento tanto que se tem na sociedade, né? Uma reforma do porte que eles querem fazer, do porte que está se anunciando, né? Mas, por outro lado, o Congresso ele é muito afeito a expressões que vêm da sociedade, né? Como representante dentro de suas coisas. O que me parece é que ainda há não há uma questão fechada do Congresso frente a essa reforma. A pesquisa reflete um pouco isso ou já há uma posição mais solidificada dentro do Congresso para a aprovação da reforma? Na nossa pesquisa, nós fizemos uma pergunta sobre se as pessoas acreditam que esse Congresso é favorável ou não à reforma, mesmo sem tanto conhecimento sobre o que é a reforma. 46% das pessoas acham que o Congresso é favorável à reforma, né? Mesmo a despeito de você saber se realmente tem sem saber um elemento concreto do que significa a reforma em si. Então, existe uma crença da opinião pública que esse Congresso está predisposto a uma aprovação, né? Não dá para medir ainda como que isso vai se comportar à medida que as informações sobre os detalhes da reforma começam a se tornar mais conhecidas por parte das pessoas. E talvez aí sim, e entra mais uma vez, no ponto fundamental de como isso será comunicado para a opinião pública, como o governo vai conduzir a comunicação para que as pessoas realmente, que a informação chegue antes da desinformação. Né? Vivemos um momento onde as possibilidades de como aconteceu, né, em 2017, de desinformação, as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Aquilo virou uma piada nacional, quer dizer, então, como que isso vai se dar nesse momento que nós estamos vivendo, com um assunto de tamanha importância? A reforma da Previdência e a reforma política foram apresentadas durante a campanha eleitoral como pontos fundamentais, né? Que seriam, até na época se usou muito o termo as mães das reformas, né? Que toda reforma passaria por essas duas principais reformas. Esse debate político da campanha, de certa forma, ele está influenciando essas pesquisas? Eu acho que ainda vivemos um pouco como eu disse, o presidente ainda vive um momento de uma aprovação, né? A grande maioria das pessoas ainda aprova o governo, um governo bastante recente, então é um momento bastante favorável. Isso é muito resultado ainda da eleição, né? Mesmo todos os eventos que aconteceram nessas poucas semanas de governo, ainda não refletem, não tiraram ainda essa parte dessa aprovação. Então, mais uma vez, esse é o momento para que realmente se passe e se busque uma aprovação de um assunto tão delicado que foi já tão impopular no passado. Mas não sabemos como isso vai se comportar daqui a alguns meses, ainda de acordo com os eventos políticos e, como temos visto aí, talvez essas últimas 2 semanas, com mudança de Congresso, com fatos com queda de ministro e tudo mais, isso pode ter algum reflexo, mas ainda não foi refletido nas nossas pesquisas. Tá? Os resultados das pesquisas, ele, por enquanto, está numa plataforma fechada, né? Sim. Mas como é que vai se dar o acesso a essas informações? Quer dizer, os congressistas, a população, quem vai ter o acesso e como é que essas informações, de certa forma, irão influenciar no processo? Sim, esse ambiente é um ambiente fechado para alguns dos nossos clientes, especialmente clientes do mercado financeiro e empresas que nos buscam para saber como vai se dar, dada a importância disso para o mercado, para o país, tanto para esse ano, né, dado como uma questão fundamental desse governo, quanto para os próximos anos. Em algumas semanas, nós vamos colocar, talvez em mais alguns poucos dias, uma outra plataforma que nós chamamos de Congresso Data Room, onde nós vamos coletar todas as informações de parlamentares envolvidos, no caso de todo o Congresso, e imputar algumas informações oriundas dessas pesquisas. Quer dizer, cruzar aquilo que sai na opinião pública, aquilo que os parlamentares estão dizendo
né, e fazer um combinado de informações para que a gente tenha aí um extrato do que pode ser realmente o tal índice que nós chamamos do previdenciômetro para dar uma medida de aprovação ou desaprovação de acordo com os acontecimentos, né? O que diz a mídia, o que diz os parlamentares e o que diz a opinião nas redes e nas pesquisas. Então, nós vamos também ter um ambiente aí de acesso um pouco mais facilitado para todo mundo, né? Perspectivas futuras, né? A pergunta que não cala nunca, né? Quer dizer, como é essa que se dará a aposentadoria do futuro, de quem está no fim da estrada, de quem está no meio do caminho e quem já está começando agora? Quer dizer, essas pessoas, há uma perspectiva de aposentadoria ainda? Eu acho que tem muita dúvida, né? As pessoas têm muita dúvida e esse é um dos pontos fundamentais dessa comunicação. O que vai acontecer? Eu acho que as novas gerações já se preparam para um tempo completamente diferente, né? Eu acho que, principalmente, acho que o jovem está tão distante ainda, principalmente desse público que começa e está aí na faixa ainda dos 30 e poucos anos, está muito distante e acho que já vai ter que se preparar para um novo modelo, né? Completamente diferente e eu acho que um dos elementos também de comunicação que são fundamentais é justamente criar essa nova cultura, porque sabemos que esse modelo do jeito que está não dá para ficar, né? Alguns países tiveram problemas também com a reforma de Previdência que terminou não sendo a ideal. É o caso da Grécia, sobretudo, foi o caso mais escandaloso, né? Quer dizer, as pesquisas, as pessoas estão olhando para esses outros modelos ou está se voltando apenas para o modelo brasileiro, apenas para isso que está sendo posto pelo governo? Eu acho que nós temos, o que nós vemos, principalmente nas leituras, aí não da pesquisa, não fizemos uma pergunta específica sobre isso, mas sobre o que mostram as leituras de redes sociais e principalmente de coletas que fazemos com alguma frequência, as pessoas sabem muito pouco, né, disso. Fora daqui, muito menos, porque se tem um modelo que todo mundo ficou muito acostumado com ele, especialmente quando se tem aí em alguns grupos mais organizados, no serviço público especialmente, né? Você entra e sabe que vai com aquilo o resto da vida, né? Qual o outro modelo, né? As pessoas sabem, contribuem, tem ali na frente a aposentadoria garantida. Não tem um parâmetro, não tem nada, nunca foi colocado em questão, né? As pessoas questionam muito isso de forma clara, assim, quer dizer, mas isso é um direito meu, né? Quer dizer, nunca se houve uma preocupação com que fundo está garantindo isso até o fim da vida, né? E eu acho que agora essa discussão que é importante e responsável de ser feita, né? Agora, essa discussão, ela termina, de certa forma, abrindo um debate muito amplo, né? Abrindo um debate e o que o governo espera é que a reforma da Previdência seja aprovada o mais rapidamente possível. Quer dizer, essa urgência, o Congresso irá corresponder a essa urgência? O que é que vocês estão fazendo, a leitura que está sendo feita? Olha, Maurício, acho que esse é uma pergunta importante, mas acho que vai ser o grande desafio agora, principalmente por conta do que eu comecei falando, desse primeiro mecanismo a primeira vez que estamos vendo aí uma força tão grande das redes, uma influência sobre o Congresso, nas próximas semanas. Eu acho que nós vamos ter que acompanhar aí talvez mais nesse primeiro mês de discussão, a partir de amanhã que a reforma de fato chega ao Congresso, para poder tirar essa medida, né? Como que vai se comportar o Congresso em relação à pressão popular, em contrapartida a uma campanha que o governo vai ter que fazer e como que isso vai se dar realmente na perspectiva de aprovação. Tomara que o Previdenciômetro ajude aí a dar uma medida disso, para balizar um pouquinho. Que não seja tão rápida, mas também não seja tão lenta. Que não seja tão lenta, né? Precisamos dela, né? Tá ótimo. Tá bom? Foi um prazer conversar aqui com você. Prazer é todo meu. Umas ordens. Esperamos poder ajudar. Maravilha. Nós conversamos com o vice-presidente de digital do Instituto Ideia Big Data, Muriael Paiva, sobre a reforma da Previdência e a opinião pública. E se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link deste programa, é só visitar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer qualquer comentário, qualquer crítica ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 22 11.
Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.